E aí, meus caros, tudo bem? A gente se viu numa, numa aula especial organizada para atender vocês, e o meu tempo era muito curto, então eu acabei me detendo em aspectos mais pontuais da relação entre Drummond e a mineração. Por conta do incidente em Mariana há 3 anos, quase 4 anos já, o incidente em Brumadinho, um incidente que ainda não aconteceu enquanto eu gravo esse vídeo, mas quando você assistir pode já ter acontecido, em Barão dos Cocais. A mineração está em foco. Então os meus colegas falaram várias coisas muitíssimo importantes sobre o impacto da mineração, que sem acidente algum já ocorre, né, em Minas Gerais e em todos os outros lugares, né, do Brasil e do mundo, extremamente potencializados quando esses incidentes acontecem, né? Então a morte do Rio Doce, a morte do Rio Paraupeba e outros mais. Isso é o presente. E parece que é um problema presente, que não é um problema passado, mas a minha fala nasceu da sugestão de um livro do José Miguel Wisnik, que é um professor da USP, estudioso da literatura, particularmente da poesia. Esse nome deve estar aí na sua cabeça, porque se você for prestar FUVEST, você vai ter que ler a coletânea que ele organizou dos poemas do Gregório de Matos, e que é aquela edição de vestibular, que você tem que ler aquela edição lá. E ele lançou esse ano, após, né, Brumadinho, um livro chamado A Maquinação do Mundo, a relação entre Drummond e a mineração. E é um livro riquíssimo, né, em dados históricos sobre a mineração, biográficos de Drummond, abarca a carreira de Drummond inteira, né? Então dá uma aula em cima de todas as possibilidades que esse livro abre. Não é uma aula, né? É um curso. Por isso a minha fala para vocês foi uma fala tão curta, uma fala tão sintética. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é expandir um pouco mais, tá? Como vocês podem assistir isso a hora que vocês bem entenderem, então vocês assistam um pouco, parem, façam como vocês quiserem, tá? Vocês estão vendo que eu tô dirigindo, tô vindo de Barretos, indo para Ribeirão Preto, tá? Então eu vou falando enquanto der, e assim, até como uma forma de ampliar e selecionar as minhas ideias. A questão é a seguinte: Drummond nasceu em Itabira, do Mato Dentro, comecinho do século XX, 1902, no momento em que a atividade mineradora era primária, incipiente ali. Ela já existia. Havia companhias estrangeiras trabalhando na mineração. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque meus colegas devem ter falado sobre o histórico da legislação brasileira sobre mineração, né? Pode estrangeiro minerar, não pode, pode com concessão. Então há umas oscilações aí nas constituições, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas posso dizer que durante boa parte do século XX foram companhias, do início do século XX, foram companhias estrangeiras que realizaram atividade mineradora ali na região de Itabira do Mato Dentro, que posteriormente vai ser o berço em que nasce a companhia mineradora Vale do Rio Doce, ok? Bom, Drummond cresceu ali com uma paisagem que no estilo pessoal dele, né, que é um estilo saudosista, melancólico, profundamente ligado à cidade de Itabira, teve um impacto muito grande, tá? Desde os primeiros livros, o primeiro livro, para ser mais exato, Alguma Poesia, desde esse primeiro livro já aparece a imagem de Itabira como essa cidade que ocupa a memória, né? Ocupa um lugar especial
na memória, no coração. Mais tarde, em Sentimento do Mundo, quando ele escreve Confissões de um Itabirano, né, ele fala que ele veio de Itabira, mas que ele principalmente nasceu em Itabira, né? Itabira como um elemento intrínseco ao eu do poeta. E dali em diante, né, nas obras subsequentes, Rosa do Povo, Boitempo, Claro Enigma, Itabira volta a aparecer de diversas formas, né? Mas muito bem sintetizada no final de Confissão de um Itabirano, quando ele diz assim: hoje Itabira é um retrato na parede, mas como dói. Tá? Não é apenas a dor da saudade, tá? A dor de quem pode pegar um avião, ou pegar um carro, ou pegar um ônibus e voltar para sua cidade. É de uma cidade que não é mais. É uma cidade que foi se esfacelando, tá? Embora ela exista. Se você quiser ir a Itabira, você consegue. Você vai visitar Itabira e vai ter uma surpresa curiosa, porque de Itabira restou muito pouco daquela Itabira em estilo colonial, né, daquelas cidadezinhas aconchegantes do interior de Minas, que havia e que você encontra ainda hoje em Congonhas do Campos, em Ouro Preto, em Tiradentes, tá? São cidades lindas, mas que infelizmente não restou muito disso em Itabira. Quando Drummond era jovem, ele abria a janela, né, da sua casa, da sala da casa, e ele via o Pico do Cauê, que era então praticamente intocado. Drummond estudou em Belo Horizonte, se formou em ciências farmacêuticas, viveu um pouco em Itabira, mas já no começo da década de 30 estava em Belo Horizonte. Era então muito amigo de Gustavo Capanema, que viria a ser interventor em Minas Gerais na época da Revolução de 30, interventor de Getúlio Vargas em Minas Gerais. E quando a intervenção acabou, foi ao Rio de Janeiro, assumiu um cargo maior e levou o amigo junto. Então a trajetória do Drummond é uma trajetória ligada ao funcionalismo público e a uma certa, digamos assim, não sei que palavra utilizar, não é muito tolerância, mas eu acho que até um certo receio de assumir determinadas posturas mais politizadas na sua obra poética, exatamente por estar ligado a figuras muito poderosas e por ter vivido o Estado Novo, tá? Tanto que a obra A Rosa do Povo, publicada em 1945, é um momento em que Drummond leva ou explicita, não é, com mais clareza a sua posição ideológica naquele momento mais à esquerda, tá? Coisa que em Sentimento do Mundo havia ficado ali quase que na garganta, né? A gente lê e fala, nossa, mas parece que tem aqui alguma coisa que é crítica em relação à exploração, é crítica em relação à desigualdade social, mas é um dizer que não diz, né? Aquele sentimento de tenho apenas dois braços, duas mãos e carrego em mim o sentimento do mundo, né? Ele quase diz e não diz, mas em Rosa do Povo, né, ele claramente se coloca como um poeta a serviço do combate contra as forças opressivas do capitalismo. Isso está lá, né, em A Rosa do Povo. Pois bem, então nessa trajetória Drummond se afasta de Itabira, mas ao mesmo tempo não se afasta, porque ela fica com uma recordação constante. Entre as idas e vindas, né, então, férias em Itabira, né, voltar a Itabira para visitar parentes, Drummond vai progressivamente entristecendo. Por quê? O Pico do Cauê começa a desaparecer, né? Então, o topo do Pico do Cauê, se você lembrar da imagem que eu projetei, né, é a montanha e em cima tem uma pedra. Essa pedra some rapidamente, aí a montanha vai sendo comida, né? Ela vai sendo fatiada, como se fosse um bolo que vai desaparecendo.
E na década de 40, quando a Vale do Rio Doce finalmente é criada, Drummond faz uma viagem e ele chega, como ali se tornou um lugar muito importante, havia uma pista de pouso. E ele chega de avião, ele não tinha chegado de avião ainda, ele chega de avião e ao aterrissar, ao sobrevoar na verdade Itabiri e aterrissar, ele vê que onde ficava o Pico do Cauê, o solo virou um buraco. Então é como se o Pico do Cauê tivesse virado ao contrário para dentro, uma espécie de invaginação na Terra. Né? Uma corrosão brutal. Né? É quase que uma amputação na memória. Né? Como se algo fosse tirado e tivesse literalmente ficado um buraco. Drummond vai explorar muito isso, né? A saudade do Cauê, o quanto é doloroso ver a paisagem transformada. Aí eu quero, né, conduzir você para uma reflexão agora um pouquinho mais ampla, para entender Drummond na sua classificação como um poeta moderno. Mas guarda essa ideia aqui, deixa essa ideia aqui guardadinha para a gente poder usar daqui a pouco. Oficialmente, Drummond é um poeta da segunda geração modernista. Se você lembrar, a primeira geração é a geração do modernismo heróico, vanguardista, experimentalista, o poema curto, a Blag modernista, a Semana de Arte Moderna, tá? Enfrentamento dos padrões canônicos da poesia parnasiana, da poesia simbolista. Tá? Então é a fase heróica, enfrentar. A segunda geração coincide com o início da Era Vargas, mas que coincide também com o fim da República Velha, da República Café com Leite. É uma mudança de paradigma. Houve a crise de 29, afetou brutalmente a economia brasileira, que era baseada no café. Tá? Então, a Revolução foi propiciada por isso. Logicamente, a literatura vai se voltar para isso porque inicia-se a fase de industrialização no Brasil e ocorre tanto uma espécie de, vamos dizer assim, né, uma colocação do campo em segundo plano para que o Brasil pudesse se industrializar. A gente pode dizer que a partir da década de 30 que ocorre uma revolução industrial brasileira. E o campo fica esquecido. Isso vai nos ajudar a entender, por exemplo, o deserto simbólico que há dentro de Vidas Secas, né, do romance O 15, de Raquel de Queiroz, de grande parte das obras do Jorge Amado, o Fogo Morto, do José Lins do Rego, uma obra maravilhosa sobre o apagamento do engenho, né, o engenho de Fogo Morto, em que a chama se apagou porque já não interessa mais, o campo é decadente. Né? E Drummond entra nesse meio. Né? A poesia, diferentemente da prosa, ela teve rumos muito variados. A prosa, né, resgata elementos do realismo, mas agregando esses elementos, uma parte significativa das conquistas libertárias do início do modernismo. Então, a autenticidade da linguagem, a transfiguração pela linguagem, né, o que vai justificar o coloquialismo, o regionalismo. Então, é um tipo de modernismo menos experimentalista, com um estilo mais objetivo, crítico, problematizador, de denúncia, que vem como resgate do realismo. Então, num neo-realismo. Tá? O que aconteceu aqui, aconteceu na Itália, aconteceu em Portugal. Tá? Então, aqui nós temos contextos muito parecidos, embora com variáveis diferentes. E a problematização social vai começar. A gente vai ter o ciclo do romance no Nordeste, mas também no Sul, tá? Na verdade no Brasil todo. Tá? O Nordeste acaba se destacando até por força do manifesto regionalista que conclama, já em 1926, escritores a se engajarem, né, numa literatura mais combativa. Drummond, na poesia, se liga, de fato, a uma vertente mais social, mas, ao mesmo tempo, muito introspectivo, né, um poeta filósofo, ocupado com a compreensão do ser e estar no mundo. Né? Mas, obviamente, um poeta moderno.
adere ao verso livre, a Blag, o poema piada modernista, tá? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, uma evidência material disso, que aliás é um poema de 1928, escrito para a revista Antropofagia, do Oswald de Andrade. Bem, a publicação do primeiro livro de Drummond, Alguma Poesia, marca, do ponto de vista cronológico, o divisor entre a primeira e a segunda geração. Então ele é um poeta da segunda geração. A sua evolução intelectual como poeta se dá principalmente de 1930 até 45, que é em 45 que ele publica a obra Tida e a Vida pela Crítica como ápice da carreira dele, que é A Rosa do Povo. Mas Drummond sobrevive a isso, ele vai morrer só em 1987. Após 45, há uma fase de desgosto profundo, tá? A euforia de 45 vira desgosto, porque em 45 ele vê o fim do Estado Novo, a deposição do ditador Vargas, o fim da Segunda Guerra, tá? E a abertura de uma perspectiva de mundo novo. Nos anos seguintes, o sonho desaba, tá? O sonho de uma, digamos assim, de uma viabilidade do socialismo desaparece, que o stalinismo mostra que veio, a Guerra Fria se acirra, tá? Também corrói a esperança do poeta, e Getúlio Vargas volta democraticamente eleito. Ou seja, o cara que era ditador foi eleito democraticamente pelo povo. Então, Drummond é tomado por um desânimo profundo, que vai redundar na sua obra Claro Enigma. Uma obra difícil, né? Penso eu que uma das mais difíceis de Drummond. Em parte porque ali está o poema que motivou o José Miguel Snick a dar o título, né? A Maquinação do Mundo, que é o poema A Máquina do Mundo. Eu vou tentar comentá-lo aqui, porque pelo meu cálculo de tempo, né, com vocês não foi possível debater o poema com todo o cuidado que ele merece ser debatido, embora eu também não acho que um vídeo do YouTube resolva essa questão, tá? Mas o poema está aí com vocês na folhinha que vocês receberam, então, tá? Leiam com atenção, e caso que você que esteja me assistindo não tenha a folha, procura aí na internet, Máquina do Mundo, Drummond. É um poema relativamente longo, são 96 versos divididos em 32 estrofes. Bom, eu quero só dizer que esse livro como um todo coloca Drummond na terceira geração modernista. Então, se a primeira foi a fase heróica, a segunda foi a fase social, o que é a terceira? É a fase universal. É a fase em que os escritores vão deixar para trás as questões que são puramente regionais, e mesmo que se liguem a acontecimentos regionais, como Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, por exemplo, há aí uma busca por uma visão mais universalizante, que vai ficar muito evidente em Guimarães Rosa, em Clarice Lispector e no próprio João Cabral de Melo Neto. Drummond, que já foi estudado por você lá na segunda geração, tem essa obra tardia que é mais de terceiro do que de segundo. Por quê? Há uma busca pelo universal. Drummond, nesse livro, escreve muito mais poemas metrificados, muitos deles sonetos em versos decassílabos, do que poemas modernos, com verso livre, prosa poética, e outras inovações. Eu não vou me ater muito na estrutura, do livro, mas o clímax dele, o momento alto dele, é A Máquina do Mundo, que é o poema mais importante da literatura brasileira no século XX. Creio eu que é justo dizer um dos poemas mais importantes da literatura brasileira de todos os tempos, tá? Tem um nível de complexidade filosófica, metafísica, muito amplo, tá? Mas eu sei que a sua preocupação é mais a compreensão do poema
para responder exercícios de vestibular, né? Então a gente não está aqui pensando numa análise, digamos assim, que seja mais puramente acadêmica, mas eu estou sendo honesto em relação a isso, né? Vai ser uma análise mais rápida. O eu lírico é alguém que vem caminhando por uma estrada poeirenta de Minas, tá? E vem caminhando, né, com a cabeça baixa, com os ombros pensos, né? O que é ombro penso? Ombro meio que caído para frente, olhando para o chão, né, meio desesperançoso, quando a máquina do mundo se abre para ele. Aí, para entender esse conceito de máquina do mundo, você tem que fazer uma pausa agora e entrar comigo na máquina do tempo e voltar lá para Camões. Lembra dos Lusíadas? Conta a história do navegador Vasco da Gama, que faz o périplo africano, chega a Calicut, e depois disso ele é levado pela ninfa Tétis à Ilha dos Amores, ocorre o banquete de Tétis e ele, Vasco da Gama, ganha um prêmio especial que é a contemplação da máquina do mundo. O que é a máquina do mundo? É o vislumbre do saber total, presente, passado e futuro. É o conhecimento total, que é o poder total. Então a máquina do mundo que se abre para Drummond é a máquina do mundo que já havia sido enunciada na literatura lá atrás em Camões. O que serve para te provar que absolutamente tudo que a gente aprende em literatura é como o fio de um novelo que vai se juntar com o que vem lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente, formando um todo, embora pareça que sejam fatias, né? Quando na verdade não são. Pois bem, então a competência de leitor depende de entender isso, né? Que a máquina do mundo é isso. E ela se abre para ele, oferecendo essa coisa extraordinária, que é, digamos assim, a resposta para tudo. Tá? A leitura que o José Miguel Wisnik propõe, tá? É uma leitura não necessariamente inovadora, mas ela amplia, né, uma visão, digamos assim, mais simples, de que Drummond, naquele momento, muito desacreditado do que o século XX havia revelado pelo conhecimento, né? Que veja, o conhecimento no tempo de Camões era um poder glorioso, né? Era um conhecimento que tirava o homem da escuridão, né, de um certo obscurantismo intelectual imposto em parte pela igreja. Agora, o conhecimento no século XX representa um poder muito destrutivo, tá? Basta lembrar que o Alfred Nobel desenvolveu o trinitrotolueno, é? Para que ninguém mais morresse com acidentes envolvendo nitroglicerina, como acho que o irmão dele morreu. E se arrepende amargamente, porque o TNT, a dinamite, é utilizada como máquina de guerra. Santos Dumont comete suicídio por motivo análogo. Einstein escreve uma carta a um presidente americano profundamente arrependido, porque as suas ideias foram úteis ao desenvolvimento de armas nucleares. Então há um consenso intelectual de que o conhecimento tem aspectos muito perigosos. De modo que quando a máquina do mundo se abre, se apresenta, e ela é tentadora ao poeta, né, ao eu lírico, que vê diante de si a possibilidade, na verdade, mais do que a possibilidade, né, ele vê um poder inimaginável de mudar tudo. Ao dar as costas a ela, ele estaria então dando as costas a todo esse poder que é amplamente questionável, principalmente do ponto de vista moral. Tá? Que poder é esse que representa tanta destruição? Agora, esse poder que representa a destruição também não é o poder, né, que está associado ao desenvolvimento, que está associado, né, à pujança econômica, que foi, né, o desenvolvimento e a pujança econômica que elevaram, né, digamos,
como posso dizer, que levaram à necessidade de haver mineração para que houvesse beneficiamento de minério de ferro, para que houvesse, né, a siderurgia, para se industrializar o Brasil, né, e a corrosão da paisagem, da memória, do mundo. Tá? Então essa leitura mais profunda, que é absolutamente coerente, de fato é um pouco mais desafiadora, né? Coloca você aí num outro lugar para pensar esse tema. E é esse convite que eu deixo, né? Complementando a minha fala, que talvez não tenha chegado até esse ponto, ok? Eu espero ter sido útil a vocês, espero que essa nossa conversa tenha ajudado, né? Não sei se você participou da palestra ou não, mas se não participou também tenha sido útil. Tá? Então até uma próxima conversa. Um abraço a todos.